Opa, e aí galera? Hoje vamos com o nosso Sung da Deep Web. Após alguns acontecimentos com a obra anterior, eu estou continuando já com essa daqui. A nossa história começa com um garoto segurando em sua mão um pedaço de madeira. The King, um caçador de drops. No entanto, agora ele se vê de frente para um lobo de classe baixa. Mesmo o bicho sendo bastante fraco, ele apanhava dessa coisa. Pois neste mundo que nosso protagonista vive, ele só consegue derrotar monstros que estão quase derrotados por outros caçadores. Agora, um desses, que estava só o full da vida, estava de frente para o nosso protagonista. E neste momento ele se pergunta com ele mesmo do que estaria acontecendo com ele daqui em diante. Além de ele não conseguir peitar essa coisa num X1, no mundo ele tem um apelido. Neste mundo que ele vive, ele é conhecido mais como um fardo da sociedade. Estes são os caçadores que não conseguem lutar contra monstros. Logo, o que pensou no que iria estar fazendo para estar vencendo esse lobo, podemos ver o lobo agindo de primeira mão. O bichinho acaba rosnando para o nosso protagonista, mas o nosso meninão não deixa isso barato também não. Ele acaba também fazendo o mesmo, agora com um escudo e uma espada de madeira em mão. Ele começa a correr para cima desse lobinho, só que seu escudo que utilizava em sua mão e sua espada de madeira, em seguida foi tudo quebrado na primeira avançada desse lobinho. Logo que tudo isso que ele tinha em mão acabou sendo quebrado, ele acaba caindo no chão. Este lobinho também acaba caindo por cima de nosso protagonista. O bicho crava os dentes no moleque. Agora, neste momento, ele acaba entendendo como é que um lixo se sente. Mas agora ele parando para pensar, até um lixo neste momento tinha mais vantagem do que ele. E agora que ele não é nada além de um perdedor, ele só podia aceitar o seu fim neste momento. Bem, isto que ele pensava, porém não foi o que ele quis. Em seguida então, nosso protagonista acaba pegando aquele cotoco da espada que tinha em mão e em seguida acaba cravando essa espada de madeira nesse lobo. Após ir com tudo para cima do lobinho, talvez percebemos que o lobinho daqui poderia ter ido de arrasta para cima. Porém, para entender como é que ele chegou ali, só precisamos voltar um pouquinho. E hoje eu trago a vocês uma obra onde que nosso protagonista se torna num coveiro. Em uma cidade qualquer dessas daí mesmo, podemos ver um caçador indo em direção de um portal. Só que ao andar naquela direção daquele portal lá, ele acaba percebendo que alguém dentro daquele portal estava correndo a todo vapor em sua direção. Mas parando para pensar, essa pessoa parecia bem familiar. E é King, ele era o cara desconhecido que corria na direção desse caçador. Porém, o que fez ele correr tanto ali daquele portal foi um monstro que estava seguindo ele por trás lá. E ele também, neste momento, queria de todas as formas pegar o nosso meninão. Mas assim que saiu daquele portal, vemos já aquele caçador que estava por ali cuidando daquele bicho que queria também sair do portal. Logo que aquele bicho foi derrotado por aquele caçador, vemos nosso protagonista cuidando bem dessas coisas. Ele até pensava no que rolaria com ele se deixasse essa coisa cair para trás, pois neste mundo isso daqui vale uma grana boa. Mas mesmo valendo essa quantidade enorme de grana, caçadores de rank altos acabam botando caçadores fracos para estar coletando essa coisa. Logo então, pensando no que estaria ganhando com essa raid que ele fez ali hoje, vemos só um caçador que estava por ali botando o pé por cima dessa caixa. Em seguida, após botar o pé em cima daquela caixa, ele acaba dizendo em seguida ao nosso protagonista se ele por acaso tinha pegado, escondido, um desses fragmentos aí que estava dentro dessa caixa. Ele que já trampou bastante tempo nesse ramo daqui, já sabia basicamente das regras. Para evitar problemas futuros aí, ele só acaba dizendo o que fez dentro daquela raid. Então logo que nosso protagonista diz isso, o caçador deixa o nosso protagonista de lado então. Mas em seguida nosso protagonista se vira para o portal. Lá vemos outros dois caçadores correndo de dentro do portal. E aqui vemos uma coisa que possivelmente rolou dentro dessa raid, de que os caçadores por algum motivo limpou uma parte específica das raids, deixando para trás alguns monstros vivos. E isto para os caçadores que só pegam os drops deixado para trás, como nosso protagonista, sofrem bastante ao encontrar esses monstros no meio do caminho. Mas para o nosso meninão, isso tudo que ele passou fazia parte de sua vida. Já dentro de um busão, podemos ver ele segurando a sua recompensa de hoje. Ele só pegou uma pequena fração do lixo que sobrou lá para o nosso protagonista. Mesmo que isso que ele segura em sua mão seja bastante pouco, para o nosso protagonista era até que bom, pois essa grana neste momento já nem é mais do nosso protagonista, pois no passado aí ele acabou pegando 1 milhão de alguns agiotas e agora ele devia um pouquinho para eles. Mas depois de trabalhar igual
tão doido nesses drops de raid coletando eles, nosso protagonista já pagou a metade do que devia a eles. Mas seus pensamentos são interrompidos quando um desses caras ali acaba chegando perto de nosso protagonista. O cara chega perto do nosso protagonista oferecendo um trabalho a mais ao nosso prota. Já que nosso protagonista estava doido por dinheiro, ele oferece um trabalho a mais diferenciado para o nosso protagonista, que logo perto dele ali havia a próxima raid. Lá, estaria pagando muito mais do que ele ganhou nessa raid daqui. Ele fica se perguntando como é que uma comissão tão alta assim estaria acontecendo, e ele não sabia. E já que ele estava literalmente doido por dinheiro, ele poderia estar indo lá ajudar eles a coletar algumas coisas. Nosso protagonista, escutando isso, simplesmente aceita. Ele estaria indo. Agora, dentro do busão por completo, eles acabam seguindo o caminho para o lugar onde que estariam indo. Mas agora que está dentro do busão, podemos ver os pessoal conversando entre si. Um deles acabou conversando de que as coisas ficou muito mais pior do que era antes. Antes era até que tipo, só que agora os caçadores querem estar botando esses caras que não possuem poder de luta nenhum, vai estar ficando na frente do campo de batalha, vai estar entrando também em raids bastante de nível alto, sem sequer ligar para a vida deles. Só que enquanto eles comentavam sobre isto, de outro lugar podemos ver o nosso protagonista, aqui escutando isso tudo. Mas, há 10 anos atrás, um portal que ligava do mundo real para o abismo, acabou meio que aparecendo no mundo de nosso protagonista. Logo que apareceu aquele portal no mundo de nosso protagonista, vários monstros apareceram nele, e lá, aqueles monstros fizeram a destruição por completo neste mundo. Mas no entanto, após a destruição por completo do mundo, vários caçadores começaram a aparecer do nada, e eles conseguiram basicamente lidar com esses monstros. Agora, lidando com eles, eles basicamente limpou todos os monstros do mundo que tinham. Agora, eles vão para o abismo cuidar dos monstros. Mas dentro do abismo que entravam, basicamente eles descobriram que lá dentro havia uns cristais mágicos. Só que isso também não era o ponto forte. Dentro desses abismos, você poderia estar conseguindo esses itens mágicos, como também você poderia estar conseguindo alguns itens mágicos, tipo armas lendárias ou armas comuns, ou até porções que no mercado valiam alguns doisinhos. E assim foi descoberto um novo continente pela segunda vez, que em seguida acabou meio que fazendo que o mundo desenvolvesse muito mais. Mas como foram evoluindo, o mundo também evoluiu. As empresas foram criadas, só que elas não queriam pegar caçadores de nível baixos. E isso fez nosso protagonista sofrer um pouco, pois sua irmã acabou pegando um tipo de doença. E ele basicamente precisava pagar um tipo de tratamento no hospital, que na sua visão estava cada vez mais ficando cara. E ele disse que se não pagasse, os médicos teriam que desligar algumas coisas ali. O nosso protagonista, que não queria mal nenhum à sua família, ele acaba tentando procurar por vários empregos. Mas mesmo tentando achar por vários empregos, ele não acha nenhum. O legal dele acaba vencendo e ele acaba indo para a rua. E devido a isso, várias pessoas que confiavam em nosso protagonista acabam falando mal dele pelas costas, e isso fez nosso protagonista ficar desesperado. E neste momento então apareceu uma sorte, e lá basicamente um cara entregou um cartão a ele, que ele possivelmente poderia se tornar um caçador. Só que o cargo dele não seria alto, mas para o nosso prota estava melhor do que antes. Agora, ele suspira, pois agora ele vê que a sua dívida com a agiota estava para finalizar, ou quase isso. Mas após suspirar ali, ele acaba se levantando, pois um figurante comenta com o nosso protagonista que após pegar 1 milhão de um agiota, ele acabou meio que botando aquilo tudo em investimento. Só que ele teve o azar de perder isso tudo. Agora, ele tem que correr atrás de umas granas aí para pagar isso tudo. Nosso prota, que já sabia da mancada que fez, acaba só baixando a cabeça, pois além disso tudo, ele possui uma irmã que tem uma doença que era difícil de curar, porém, ela sempre precisava da ajuda de nosso protagonista. Com esses vários problemas em mão, os figurantes acabam meio que se perguntando do porquê ele continua a viver. Mas ignorando as perguntas idiotas desses caras, ele acaba chegando no ponto onde que deveria ter chegado há um tempo, pois ao chegar lá, podemos ver uns caçadores chamando por eles, que ali eram para ter iniciado a raid há um tempo, mas os catadores de lixos, por algum motivo, demorou um pouquinho. Bom, para não ser interrogado por esses caçadores, eles acabam simplesmente se desculpando. Após isso então, eles acabam entrando dentro do portal. Logo então, os restos acabam entrando também. Nosso protagonista fica parado de frente para esse portal. Agora, desta vez, ele teria talvez a chance de estar ganhando muito dinheiro, só que no entanto, ele precisa voltar vivo. Então, bastante confiante que voltaria vivo, nosso protagonista acaba entrando naquele portal. Pois agora, nosso protagonista está entrando em uma raid um pouco diferenciada, pois pela primeira vez, nosso protagonista estará entrando em uma raid de rank B. Logo que entrou, ele fica surpreso já com o tanto de coisa que tinha ali, mas os caçadores que estavam por ali
não ficam parados tanto tempo não, pois ali um deles acaba percebendo a presença de monstros vindo em sua direção. E sim, após perceber, na frente deles vários monstros lobos aparecem. Logo que apareceu, o tanque pede ajuda de um dos magos ali. Ele pede para que ele tasque com esse tipo de monstros, assim é feito. Em sua frente, vinha vários monstros fantasma para pegar eles, mas o cara simplesmente começa a andar devagarzinho na direção desses lobos. Após um tempinho ele para, e os lobos já estavam prestes a devorar o bichinho, mas neste momento ele acaba estralando os dedos. Ali então, uma bola de fogo surge e aquilo acaba indo na direção dos lobos, que em seguida acontece uma explosão. Após essa explosão, aqueles lobos que estavam por ali foram de arrasta para cima. Alguns correram para não ser pego novamente, mas nosso escudo pede para que geral ficasse preparado. Os lobos não correm, eles estão basicamente se reposicionando novamente para poder pegar eles em uma emboscada, então eles precisavam ficar atentos. Enquanto eu ficava pensando nisso, o outro acaba perguntando a esse brutamonte para qual andar eles estariam indo. Assim então o brutamonte acaba gritando para que os caçadores seguissem ele, pois agora eles estariam subindo já para o 5º andar, mas este acaba comentando que o 5º andar era o mais perigoso. Lá, por algum motivo, uns monstros começou a ter um tipo de mutação. Os caçadores enviados a última vez, infelizmente não voltaram, então eles tiveram curiosidade para saber o que estaria acontecendo lá em cima. Como então tiveram o objetivo de subir para o 5º andar, eles terão que estar tendo como objetivo ir para lá. Assim então, eles começam a andar, mas um dos caçadores acabam parando para amarrar seu cardaço. Enquanto um amarrava, um outro acaba meio que pedindo para que os catadores de lixo não ficassem separados dele, pois se separou, infelizmente eles não estariam indo atrás para estar ajudando esses catadores de lixo. Enquanto dizia isso, podemos ver aquele caçador que estava amarrando seu cardaço, só que por trás daquele cara havia o nosso protagonista andando olhando para o lado, e ele não percebe a presença desse caçador que estava ali no chão amarrando seu cardaço. E só lá então ele acaba lascando a bicuda no ombro desse cara, ele acaba caindo. Logo que caiu no chão, ele acaba meio que se perguntando se ele estava cego. Ele acaba agarrando o nosso protagonista pela gola, ele se levanta o nosso protagonista para cima. Porém, um dos caras acaba pedindo para que ele deixasse esse catador de lixo para o lado, pois não valia a pena mexer com essa coisa. Sua primeira missão era simples, não ficar mexendo com esse estranho. Eles teriam que encontrar logo o 5º andar. Assim então foi feito. Ele acaba jogando o nosso protagonista para o lado e pede para que esse catador de lixo procurasse seu caminho novamente, que se isso acontecesse novamente, ele não iria perdoar o nosso prota. Mas agora que tá no chão, nosso prota pensa que catadores de lixo são basicamente conhecidos no ramo dos caçadores como uns caras que não prestam para nada também. Além de ser um despeso para a humanidade, ele também recebe o bônus, ele é humilhado dentro dessas raids pelos caçadores. Os valores de catador de lixo, como o nosso protagonista dentro dessa dungeon, não é nada não. Eles menosprezavam o nosso protagonista, ou pessoa como nosso protagonista, mas eram isso que eles achavam, pois o valor de experiência de nosso protagonista estava alcançando 99 de 100. O que isso significa? Que nosso meninão terá um segundo despertar. O que realmente ele só precisa mesmo é encontrar um monstro aí para catar ele no X1. Conseguindo possivelmente derrotar aquele monstro, ele vai conseguir um único XP. E esse único XP fará ele upar de nível. E nosso catador Jinwoo vai tentar conseguir despertar como um caçador nível 1. Bem, ele só precisava encontrar uma única oportunidade, e ela aqui apareceu logo cedo pro nosso meninão. Em sua frente apareceu um lobo fantasma, dando de frente com ele, já podemos ver o brilho no olhar de nosso meninão. Já que olhou e viu a oportunidade na sua frente, ele acaba olhando para o lado. Ao olhar, ele acaba vendo um escudo e uma espada de madeira, então ele pensa pegar naquilo, mas também quem pensa em pegar ele era o nosso lobo, que em seguida pula na sua frente. Ele quase pega o nosso meninão, mas vemos ele desviando facilmente dessa mordida. Agora que desviou, vemos ele de um outro lugar, se levantando ali. Essa aqui era a oportunidade única de sua vida, e ele esperou isso por sua vida inteira. Nosso herói terá que estar lutando com o seu máximo que tem aí. Assim que falou isso, nosso protagonista começa a andar em sua direção, daquele lobo lá. Porém também o lobo estava preparado para tudo também, só que nosso herói também estava muito mais do que esse bicho. E nosso herói vai com tudo para cima dele lá. Ele só em seguida acaba lascando um pulo para a riba dele. Com um pedaço de madeira em mão, ele lasca isso no coco dele. Porém, nada rola. Só que isto não era o suficiente. Ele tenta atacar o coco dele novamente.
Bem, na esperança de nosso protagonista, o coco dele era para ser quebrado, só que quem quebrou ali mesmo foi sua espada, e o coco do monstro estava de boa. Só que enquanto ele se afastava para trás, podemos ver de fundo lá seus companheiros pedindo para que nosso protagonista saísse dali, pois esse bicho poderia estar mandando o nosso meninão de arrasta para cima facilmente. Isto, talvez, poderia custar a sua vida. Ele escuta isso, mas mesmo escutando isso vindo da boca de seus companheiros, ele continua lá parado mesmo. Mas ele não fica parado por muito tempo não, pois ali ele foi preciso correr um pouco. O lobo, por algum motivo, não deixava nem sequer uma abertura para que ele possa atacar. Mesmo o lobo sendo o mais fraco, ele, o nosso menino Sung da Deep Web, acaba meio que percebendo que quem estava levando a pior era ele mesmo. Porém, nosso pequeno Sungzinho aqui não iria desistir tão facilmente. E neste momento então, o nosso herói acaba correndo até um certo outro ponto. Logo que chegou neste ponto, ele acaba pulando, mas ele dá um pulo para trás, caindo por trás desse lobinho, ele acaba lascando aquele pedaço de madeira com toda a sua força no coco desse lobo novamente. Enquanto fazia o estrago naquele lobo lá, a cena já é nos cortada para um outro lugar aqui. Aqui podemos observar aqueles tais companheiros de nosso protagonista, que estava avançando dali para frente. Enquanto os bichos avançavam, eles também finalizavam os últimos monstros que estavam por ali na frente deles. Eles agora ficavam ali só esperando aqueles catadores de lixo aparecer, pois eles, por algum motivo, estavam para trás lá, só atrasando eles. Os caçadores agora tinham finalizado tudo. Eles só também não tinham finalizado como também pegaram os bons e dos melhores itens que estavam dropando ali naquela raid. Caçadores fortes como eles basicamente tem aquela opção, né, de conseguir os itens mais valiosos, enquanto aqueles que não conseguem ter força o suficiente ficam sempre para trás. Mas mesmo não conseguindo os melhores itens, os caçadores fortes aqui deixam para trás aqueles itens que não valem nenhuma nota. Esses itens que são deixados para trás, que não valem nenhuma nota, são deixados para aqueles catadores de lixo. Enquanto aquele ali zombava dos catadores até o talo, podemos ver um outro ali apontando em outra direção. Esse em seguida comenta que na sua frente alguns monstros estavam aparecendo e no momento eles precisavam lidar com aquilo ali. Mas voltando para quase que importa, podemos já observar de uma outra cena daqui aquele lobo mordendo o ombro de nosso meninão. Ele é lançado para trás. Agora sendo lançado para trás, vemos o desespero nele. Ele via que poderia estar batendo nas botas, como só também não poderia estar batendo nas botas aqui, como ele também poderia morrer sendo considerado um lixo para a humanidade. E isto ele não quer não. Ele então acaba pegando o resto que sobrou daquela espada de madeira sua. Com aquele em mão, ele, vulgo nosso Sung da Deep Web, simplesmente levanta aquilo para cima e acaba cutucando aquilo no coco desse lobo. O bicho acaba rosnando para cima de dor. Enquanto aquele lá é levado de arrasta para cima, o nosso protagonista quase cai duro no chão. Só que ali ele acaba percebendo que deu um dano crítico nesse lobo. O lobo caiu duro no chão e nosso prota ficou de pé. Ali ele caía só um pouco ao chão, mas agora ele percebeu e agora ele poderia ficar contente, pois conseguiu derrotar pela primeira vez um lobo fantasma que, na sua visão, era superior a ele. Ele late um gritão lá, só que esse grito acaba chamando a atenção daqueles caçadores. Os caçadores se aproximam de nosso protagonista. Um deles até não acredita de que ele conseguiu levar sozinho de arrasta para cima um lobo de nível baixo. Mas se nosso prota às vezes quer pagar de herói, ele terá que sofrer uns pouquinho, pois um cara conhecido como ele, um lixo para a humanidade, não iria ganhar nem sequer uma recompensa pelo mundo, pois só derrotou um monstro fraco como esse. Mas para o nosso prota não era isso que ele tanto queria, pois ali ele acaba explicando umas coisas. Quando o ponto de experiência acumulado atinge o nível 1, mesmo sendo a pessoa de nível mais baixo, você poderá ter aquela pequena chance. Sua pequena chance poderá fazer que nosso protagonista mude de emprego. Ele poderá estar conseguindo despertar com uma classe de escudeiro ou de curandeiro ou até de um mago até que de alto escalão. Mas para atingir esses objetivos era necessário basicamente encontrar uma maneira de conseguir pontos no meio das raids. E sempre que nosso protagonista via sua oportunidade, nosso prota corria atrás. Ele sempre mandava de arrasta para cima os monstros que sempre foram deixados para o lado. Os caçadores não queriam, mas nosso prota foi de abraço. E assim ele foi passando os anos, e esses anos ele arriscou bastante sua vida para encontrar algumas brechas para conseguir sequer um único ponto para estar upando o seu sistema.
Após anos e anos, aquilo começou a se acumular. De 10 pulou para 30, de 30 pulou para 90, mas chegou no 99 e lá ele precisou sofrer para derrotar esse lobo fantasma. Depois de sofrer, nosso protagonista conseguiu aquilo que ele tanto desejou, o 100%. E neste momento, esta era a única maneira de nosso protagonista conseguir despertar uma segunda classe. E também essa foi uma forma mais fácil de ganhar experiência. Também as condições de upar de classe foi atendida por nosso protagonista. O sistema entendeu que nosso prota poderá ter aquele segundo despertar. O sistema atualiza. O cara que estava na sua frente não acreditava que esse garoto conseguiu realmente algumas experiências para poder talvez mudar de emprego. O sistema aparece na frente de nosso prota e parabeniza o moleque por ter conseguido alcançar o nível 1. E lá ele conseguiu o que ele queria. Ele conseguiu despertar um segundo emprego. Ele é nível 1. O seu companheiro ali fica surpreso no momento pelo despertar de nosso prota. Só que em seguida ele não segura o riso. Ele começa a rir. Nosso protagonista conseguiu sim mudar de emprego. Antes o emprego dele era um lixo, só que agora ele conseguiu um outro emprego mais lixo do que antes. Ele ali viu que nosso herói conseguiu despertar como um coveiro. Logo então, ele se aproxima de nosso protagonista. Ele diz que teve aquela oportunidade de mudar de classe, só que ele teve o azar de conseguir uma classe que não era, sei lá, tão digna na sua visão. O moleque zoava ele até o talo, mas ele cansou de zoar o nosso protagonista. E aqui ele começa a dizer que os outros catadores de lixo que ficaram ali acabou indo de arrasta para cima, e agora só sobrou o nosso protagonista, e ele terá que estar realizando essa missão de estar coletando tudo ali para eles. Enquanto diz isto ao nosso protagonista, ele acaba seguindo o caminho à frente. Agora que ficou para trás, nosso protagonista se pergunta se essa classe que ele despertou, se era aquilo tão fraco assim mesmo, mas também ele se pergunta se a classe de coveiro era forte ou se era fraca. Assim então, ele acaba se virando para aquele tipo de monstro que foi capotado por aqueles caçadores ali. Ao olhar então para esse tipo de lobo, o sistema brilha. Nosso prota viu algo de estranho acontecendo. À sua frente, uma tela desse sistema apareceu, dizendo que o lobo fantasma poderia ser basicamente sugado por nosso protagonista. E lá ele poderia estar reciclando tudo que o lobo tem. Só bastava apertar ali em reciclar. Nosso protagonista então acaba apertando. Logo que fez isto, por trás de nosso herói surge várias mãos. Aquelas mãos que surgiu por trás do nosso protagonista começa a andar de pouco a pouco em direção do bicho que estava só o pó no chão. Após andar um pouquinho, aquelas coisas lá acabam agarrando no cadáver daquele monstro. E neste momento, nosso protagonista entende um pouco que essa habilidade sua aí poderia estar funcionando. Assim então, após aquele cadáver daquele lobo ser arrastado tudinho ali para dentro, na frente do nosso protagonista apareceu uma coisa escrita reciclar lixo. Só bastava aceitar a proposta. Logo que então aceitou, o sistema de nosso herói começa a reciclar tudo. Após tudo ser feito, ali na frente do nosso protagonista, uma mão surge. Aquela mão lá acaba entregando ao nosso protagonista uma carta de atributos. Aquele trem lá foi basicamente removido do lobo, e agora o nosso protagonista tem a chance de conseguir as habilidades do lobo. Logo que então ele percebeu isso, ele pede para que o sistema abrisse o painel de prioridades do sistema. Lá então acaba mostrando as suas estatísticas de nosso protagonista. Agora, para que olhar aquilo, era simples. Ele olha novamente para aquela carta na mão daquela coisa ali. Lá, ele percebeu que precisava de 3 pontos em agilidade. E ali então ele tinha 3 pontos. Ele acabou colocando tudo, os 3 pontos em agilidade lá. E logo que colocou aqueles 3 pontos em agilidade, nosso protagonista acaba então tendo a opção de estar utilizando aquela habilidade e aquela carta do lobo ali na sua frente. Logo que percebeu isso do sistema, nosso protagonista pede para que o sistema colocasse aquilo para dentro do nosso meninão. E nosso Sung da Deep Web aqui então começa a sentir o hack entrando dentro dele. E por volta de nosso Sung da Deep Web, uma luz verde dá a volta no moleque. Só que ali, após fechar os olhos e abrir, ele acaba percebendo que acabou tudo. Mas ele se sente um pouco estranho. Só que ele não podia ter tempo suficiente para perceber seus novos poderes, pois ali alguém chama por nosso protagonista. Ele precisava aparecer na sua frente o mais rápido possível. Assim
então é feito? Ele tentava correr de uma forma normal. Nosso meninão da Deep Web aqui acabou botando um pé na frente e com o outro ele acaba correndo, só que agora era diferente. Com um pulo só, ele conseguiu correr o que ele nunca correria em sua vida, mas correndo por ali, ele acaba tropeçando em uma vinheira e em seguida acaba caindo de cara no chão. Agora que caiu no chão, ele percebeu que talvez isto foi aquela habilidade que ele conseguiu do sistema, mas para usar a mesma habilidade que ele utilizou aqui agora, ele terá que esperar um pouquinho. Mas após esperar um pouco, aquilo acaba meio que recarregando novamente, e ele poderia estar utilizando aquele Dust novamente para correr àquela velocidade. Mas agora entendendo como funciona isso, ele se levanta, mas agora ele olha um pouco mais de perto ali para aquilo. Mas mesmo olhando para aquilo, ele não entendia como é que essas habilidades poderiam funcionar de uma forma diferente. Porém, ele estava a fim de pegar outras habilidades, assim então ele olha para o lado. Só que ao olhar para o lado, ele acaba percebendo vários cadáveres daqueles mesmo lobo fantasma que nosso protagonista sugou agora há pouco. Aqueles caçadores deixou isso tudo para o nosso protagonista, né? Mas neste momento, ali de frente para aquele tantão de cadáveres, nosso protagonista percebe que ele não só pode estar conseguindo pegar as habilidades daqueles monstros, como também pode estar conseguindo alguns tipos de experiência. E isso tudo que estava aparecendo na sua frente era tudo graças da habilidade sua, que o moleque acabou de despertar, de coveiro lá. Logo então, percebendo que poderia sugar para dentro de si aqueles tantão de monstro, ele acaba ativando a habilidade do coveiro. Após ativar essa habilidade por trás de nosso protagonista, surgem várias mães. Aquelas mães poderiam estar pegando os lobos abaixo aí. E ali então, nosso protagonista estaria colocando em dias os novos hacks para estar testando aí em seguida. Após utilizar aquele devorado sistema, o nosso protagonista começa a receber pontos infinitos do sistema. Ele conseguiu alcançar pontos que em sua vida ele demorou apenas alguns anos para conseguir. Mas isto não foi lá tão positivo assim para si não. Os monstros que nosso protagonista conseguiu devorar ali fez umas coisas diferentes agora. Nosso protagonista conseguiu do sistema habilidades novas. Mas ele acabou percebendo uma coisa aqui, que depois que ele devorou aquele tanto de cadáveres de monstro, nosso protagonista percebeu que se devorasse muito monstro de uma vez só, o nível de experiência e talvez a chance de conseguir uma habilidade do próprio monstro será bastante diminuído. Então significa que se nosso meninão quer uma habilidade roupada, ele terá que devorar um por um. Ou ele simplesmente poderia devorar 9 monstros. Devorando 9 monstros, nosso protagonista iria conseguir 9 recompensas. Entre essas, uma boa ou uma ruim. Mas agora o nosso protagonista recebeu do sistema alguns pontos. Ele tem apenas 111 pontos. Nosso protagonista via que pontos para ele no futuro não será problema, e ele poderia distribuir isso à vontade. Mas ele se perguntava no qual ele deveria estar distribuindo os pontos primeiro. Mas nosso protagonista não pensa no qual ele deveria estar distribuindo, em si não do porquê distribuir em cada um desses atributos aí mesmo de uma vez. Nosso prota aumenta um pouquinho de atributo de saúde. Próximo ele aumenta um pouquinho de sorte, pois precisava. E nosso meninão ficava doido ali, upando seus atributos sem parar. Enquanto ele ficava upando seus atributos, em outro lugar podemos ver aquele grupo de caçadores, que aqui estavam finalizando de mandar de arrasta para cima alguns lobos que ficaram vivos por aí. Logo que então mandou aquele de arrasta para cima, o outro comenta que foi até que bom, estes eram os últimos que sobrou, então eles poderiam já estar subindo para o próximo andar. Assim que o último caiu no chão, vemos o Brutamonte mudando de assunto, comentando que aquele azarado lá, aquele coletador de lixo, conseguiu despertar sua classe aqui dentro. No entanto, a classe que nosso protagonista despertou era uma classe que ele, ali, nunca sequer tinha visto na lista de mudanças de empregos. Talvez seja algo raro, só que o outro diz que possivelmente poderia ser, mas no fim seria simplesmente uma classificação bem inútil. Para alguém como o nosso protagonista, era normal. Mas mesmo que ele despertou como uma classe oculta, nosso protagonista não seria tão forte assim não. Ele apenas é um cara nível 1. Então assim, no fim, nosso protagonista possivelmente teria uma força de uma pessoa comum, ou um pouco a mais, e isso para ele não mudaria nada. Então, já que não mudaria nada, eles acabam pedindo para ignorar esse papo e seguir-se em frente, pois precisavam chegar no último andar. Assim então, eles acabam andando, e ali eles acabam passando por um tipo de túnel. Após andar um pouco, eles veem uma luz no fim do túnel. Andando, eles acabam saindo por aquela luz ali. Ali então, eles acabam dando de cara com essas raízes esquisitas ali. Só que entre essas raízes, havia uns tipos de bichos ou coisas ali grudadas naquela coisa.
As pessoas que estavam ali acabam se perguntando o que aconteceu, mas pensando um pouco, eles entendem que estes possivelmente seriam aqueles caçadores que entraram aqui e nunca mais saiu. Outros se aproximam de um desses caçadores que estavam presos dentro dessa árvore. E lá ele entende que por ter ficado por muito tempo aqui, esse cara virou só o seco por ali mesmo. E também possivelmente esse tipo de essência que aconteceu com ele mesmo foi porque tipo talvez tinha um cara ou um mago ou um monstro inimigo com a classificação alta de magias. Mas o nosso Brutamonte ali se vira para um outro e se pergunta, este lugar aqui era um tipo de raid de rank B, então eles seriam um caçador de rank muito mais superior do que um ranking B, então eles não teriam dificuldades para lutar contra esses monstros. Se não foram os monstros que derrotaram eles, o que seria? Logo que então se perguntou sobre isso, um acaba olhando para o lado, só que ao olhar para o lado, eles acabam vendo vários monstros surgindo debaixo da terra. Entre aqueles que surgiram debaixo da terra, um dali acaba agarrando na perna de nosso Brutamonte, enquanto aqueles caçadores estavam tentando lidar com aqueles mortos vivos do lado de fora, em uma TV aberta. Um comentava lá que os caçadores já faziam horas que estavam dentro daquele portal e lá nenhum sequer saiu. Porém, enquanto comentava sobre os caçadores, podemos observar o nosso Brutamonte que pede para que geral se reunisse em um canto, pois as coisas piorou para eles. E eles percebeu que agora caiu num tipo de armadilha. Sair daqui agora seria basicamente quase impossível. Só que aquele que gosta de pegar no pé de nosso protagonista não queria ficar parado não, ele acaba utilizando uma bola de fogo. O Brutamonte também utiliza seu escudo para derrotar esses monstros. Só que isto não foi o suficiente, pois os monstros reviviam ou algo do tipo. Alguém estava controlando eles. E isto era real, pois ali em seguida, na frente do Brutamonte, aparece ele, o boss desse andar. Este era um boss de alto nível. Neste momento, os caçadores nem sequer pensam duas vezes em ficar parado ali, pois ficando por ali, eles, com todas as certezas, iriam de raça para cima, só que logo que pensou nisto, vários caçadores que estavam transformados naqueles monstros acabam voando na direção dos outros caçadores. Eles, para não ser pego, acabam utilizando seus poderes máximos para lutar contra esses bichos. Enquanto acontecia isso, de outro lugar podemos ver o nosso protagonista, que ali finalizava a última coleta sua. Só que enquanto finalizava a sua última coleta, ele acaba escutando um grito vindo de fundo. Neste momento ele se assusta e se perguntava que grito era esse, mas ele ignora isso, pois o sistema apareceu em sua frente. Agora o nosso protagonista conseguiu pela primeira vez uma conquista. Logo que conseguiu essa conquista, o moleque fica todo feliz, pois agora possivelmente poderia estar recebendo a sua primeira recompensa. Após o sistema esperar um pouco a carregar a sua recompensa, na sua frente aparece algo. Isto era uma adaga que até agora era bastante inútil, bastante fraco também, deixando nosso protagonista bastante desapontado. Ele pensava que estaria vindo um tipo de arma de rank altíssimo, mas como não veio, ele teria que aceitar isso mesmo. Só que ali, pensando no que faria para conseguir uns itens melhores, nosso herói só simplesmente escuta novamente o grito vindo de fundo, só que o grito estava muito mais alto do que antes. E isso daí chama bastante a sua atenção. O nosso protagonista se vira naquela direção dos gritos. Assim se virando, ele se assusta, pois ali alguém corria, só que aquilo corria gritando na sua direção. Estes eram daqueles monstros que estavam atacando o grupo dos heróis. Nosso prota, quando vê isso, se assusta ali que nem sequer o Wi-Fi mais passa em nosso protagonista. Só que o monstro não quis ficar parado observando o nosso protagonista pensando em um plano sequer, está desviando de seus ataques. Ele então tenta agarrar o nosso prota, mas ele dá um pulo para trás, desviando do seu primeiro golpe. Assim que nosso protagonista conseguiu desviar daquela mãozada daquele monstro que ia pegar em nosso prota, ele se afasta, mas ele fica surpreso que ele conseguiu desviar daquele movimento. Ele pensou ali naquele ponto que talvez poderia ter batido as botas, mas agora ele, olhando mais de perto para si próprio, ele percebe que está muito mais rápido. Talvez isto seja aqueles pontos que ele distribuiu no seu sistema, mas sabendo que agora está muito mais forte, ele possivelmente possa estar conseguindo derrotar esse bicho na sua frente. Só que logo que ele pensa nisso, o bicho acaba pensando em fazer o mesmo, só que com o nosso prota. E ele aqui quase acerta o nosso protagonista, só que nosso protagonista desvia pro lado. Aquele soco acaba pegando na parede. Logo que desviou, vemos nosso protagonista do fundo. Ele percebeu que não só conseguiu adicionar pontos em sua agilidade, como também ele adicionou pontos em sua força. Então neste momento, nosso protagonista acaba utilizando o Spirit da alma lá, que permite que nosso prota dê um dash pra frente. Logo que então utilizou aquilo, ele queria experimentar o seu soco nesse monstro, já que era a sua vez de acertar ele. Ele simplesmente voa na sua direção. Ali, nosso prota acerta em cheio um soco na
na cara desse monstro, lançando esse monstro contra a parede ali mesmo. Logo que lançou aquilo contra a parede, nosso protagonista conseguiu ver uma coisa a mais ali. Ele utilizou um tipo de efeito lá que, ao socar um oponente, ele consegue quebrar 100% de sua defesa. Então nosso protagonista tem 100% de vantagem de vencer essa luta. E dessa vez, nosso protagonista não é mais a mesma pessoa. Então agora ele possivelmente conseguiria estar lidando com qualquer monstro. Mas ali o nosso protagonista vê uma coisa a mais do sistema. Ele pode colocar pontos de inteligência. Colocando pontos de inteligência, nosso protagonista consegue ver coisas que ele não consegue ver desses monstros. Ali então ele acaba fazendo isso. Lá então ele acaba percebendo que esse monstro era um elite humano. Mas nosso protagonista buscava por sua fraqueza. Lá então ele acaba percebendo que seu ponto fraco desse monstro era o seu pescoço. Mas ao achar o ponto fraco desse monstro, o monstro simplesmente começa a avançar na direção de nosso prota. Nosso prota também não perde tempo. Ele avança também com toda a sua velocidade para cima do monstro. Ele acaba lançando um golpe na direção de nosso prota. Mas para não pegar isso em cheio em nosso meninão, ele acaba só simplesmente desviando. Abaixando para baixo, ele acaba meio que dando uma rasteira de leves nela. Mas ela pula. Porém, aqui nosso protagonista estava 100% na vantagem. Ele agora estava por trás dela, pois seu objetivo esse tempo todo era procurar uma fraqueza sua para estar atacando o seu pescoço. Lá então ele acaba utilizando aquela cartazinha do sistema que nosso protagonista ganhou agora há pouco, daquela carta de espada. Logo que então pediu aquilo do sistema, o sistema entrega aquilo ao nosso protagonista. Assim então, nosso protagonista acaba meio que utilizando a sua espada para acertar o ponto crítico daquele monstro. Com só uma espada só, aquele monstro fica ali moscando o que estaria fazendo, mas em seguida nosso protagonista percebeu que conseguiu acertar de em cheio no ponto fraco desse monstro. O monstro acaba caindo no chão e nosso protagonista matou um parasita humano. Logo que aquilo caiu no chão, nosso protagonista começou a receber as coisas novas do sistema, mas o que ele mais queria saber era que se esse tipo de humano parasita poderia ser reciclado. O sistema confirma isso para o nosso prota. Logo que confirmou, ele pede para que o sistema reciclasse aquilo. Logo que reciclou, nosso protagonista ganhou uma habilidade, mudança de passiva de veneno. O que isso significa era de que nosso protagonista poderia tomar qualquer tipo de veneno. E ele, ao utilizar aquela carta, ele conseguiria basicamente criar um remédio para combater esse tipo de veneno que ele tomou antes. Ali então, nosso protagonista pede para que o sistema criasse então para ele um tipo de veneno para que ele pudesse testar. Assim é feito, o sistema cria uma porção para o nosso protagonista. Ele então, olhando para essa carta, entende que se tomasse isso, a porção iria ser recriada como uma forma de cura, tipo uma porção de cura. Assim então, nosso protagonista, nessa curiosidade, simplesmente começa a beber um pouquinho de gole. Logo pensando no que poderia acontecer, o sistema acaba recuperando um pouco da vida que nosso protagonista perdeu ali atrás lutando contra os monstros. Mas essa porção só não deu a recuperação do nosso prota, como deixou nosso meninão talvez mais forte. Mas ali ele acaba deixando essa coisa aqui para o lado. Neste momento, nosso protagonista acaba pegando os restos de pontos que ele tinha para colocar inteligência. Quando mais colocar mais inteligência, mais nosso protagonista terá a capacidade de estar vencendo seus oponentes muito mais fácil. Com isso, nosso protagonista estará conseguindo descobrir seus pontos fracos. Assim então ele distribui 5 pontos na inteligência, deixando o nosso moleque futunado do hack. Enquanto ficava distribuindo seus pontos ali no sistema, por trás nosso protagonista escuta uns barulhos. Os barulhos eram daquele de monstro de antes. Assim que escutou isso, nosso protagonista acaba meio que se virando. Logo que se vira, nosso protagonista percebe que agora aqueles monstros apareceram novamente, só que eles apareceram um pouco maior do que antes, em uma quantidade maior. Assim então, nosso protagonista pensava que agora poderia estar utilizando as novas habilidades que ele conseguiu. Além do mais, as pessoas do mundo chamavam sempre ele de lixo, só que agora ele conseguiria mudar esse título que ele possui. Ele agora quer mostrar ao mundo a sua real força. Enquanto pensava no que faria para conseguir mostrar sua real força, vemos os monstros correndo em sua direção, mas nosso protagonista estava preparado, segurando em mão uma peixeira. Mas agora ele estava muito mais tranquilo. Ele agora despertou como um coveiro, e como um coveiro, nosso protagonista não permitiria que esses monstros moscassem na sua frente. Ele agora pede para que esses monstros viessem com tudo para cima dele, pois agora ele estaria dando conta desses bichos todos. Assim é feito. Logo que pediu, os monstros começam a avançar. Só que de outro lugar podemos ver também os monstros avançando em cima daqueles caçadores. Os monstros estavam conseguindo ter um pouco de vantagem para cima de alguns caçadores. Um deles acabam pensando que se descuidar um pouquinho, era F até que fácil para ele. Além do mais, a força desses monstros são tipo muito mais forte quando a própria pessoa estava viva. Ali então, nosso Brutamonte percebe que esse boss aí não estava de brincadeira
para eles não. Ali então ele acaba pedindo para que sua equipe recuasse, pois eles não teriam chances. Assim é feito, eles acabam correndo, mas nessa de correr, eles acabam deixando a guarda aberta. Um deles acaba atacando um lá da sua equipe, que manda aquilo lá de arrasta para cima, e outros companheiros acabam meio que sendo pego por isso. Ele acaba sendo meio que controlado por aquilo, mas eles não poderiam ficar para trás, eles precisavam correr. Mas enquanto corria, um ali pensava que não era possível correr mesmo com os dois vivos aqui. Ele precisava que alguém ficasse para trás para distrair. Assim é feito. O nosso Brutamonte fica ali. Ele estaria cuidando dos monstros. Ele só pede para que chamasse um pouco de ajuda mais rápido possível. Mas enquanto corria, vemos ele falando isso somente de que ele veio aqui apenas para pegar dinheiro. E os equipamentos que ele tem aqui valia muito. Se ele morresse, ele não estaria ganhando nada. Então, ele vai precisar utilizar tudo que ele tem de si mesmo para conseguir escapar dessa raid. Assim, então, ele acaba utilizando uma magia sua. Aquilo acaba paralisando o nosso Brutamonte. Logo, o Brutamonte se vira para o seu companheiro e se pergunta do que ele estava fazendo. Mas o cara simplesmente aponta em sua direção e diz que não estava fazendo apenas nada. Apenas, ele deixou alguém para trás para distrair esses monstros. Enquanto lá, os monstros acabam pulando para cima do Brutamonte, podemos ver o covarde correndo. Enquanto corria, o seu companheiro gritava por ajuda. Mas sorrindo por ali, vemos ele comentando que agora conseguiu escapar. Também ele conseguiu escapar com toda a sua grana. Só que correndo por ali, ele não acaba olhando para a frente. E lá então ele acaba encontrando uma pessoa. Essa pessoa olha frio para o nosso companheiro aí. Mas só que nosso companheiro estava travado. Ele não queria saber de nada. Só que ao olhar mais um pouco de perto, ele percebe que esse cara na sua frente era o nosso protagonista. Nosso protagonista já pergunta a ele o que ele realmente quis fazer ali logo atrás. Usar seus próprios companheiros para estar conseguindo escapar dali ileso. Bem, ele não responde a pergunta de nosso protagonista. Em sim, ele olha para o fundo e se pergunta o que aconteceu com o resto desses monstros. Como é que eles estavam nesse estado aqui? Só que ele não liga mais para o que estava acontecendo. Ele se vira para o nosso protagonista. E ele acaba vendo que nosso protagonista viu tudo o que aconteceu ali. E que se por acaso nosso protagonista sai vivo também dessa, ele poderia estar contratando a justiça. E se por acaso isso aconteça, ele estará perdendo isso tudo. Então ele teria que mandar o nosso protagonista também de arrasta para cima. Mas mandar ele de arrasta para cima agora seria muita perca de tempo. Então ele acaba se virando para o nosso prota e pede para que ele ficasse lá atrás, já que agora há pouco ele lá queria virar um herói. E esta era uma oportunidade até que boa. Assim então ele acaba lascando um chute no pé do bucho de nosso protagonista. Só que por ter chutado ele, o sistema acaba meio que dando uma resistência maior ao nosso protagonista. Aquele golpe acaba sendo enviado tudo para o pé daquele cara ali que chutou ele. Logo cai no chão, ele se perguntava como é que um lixo como ele poderia ser tão poderoso. Nosso prota, olhando para ele agora, entende tudo o que aconteceu. E agora ele sabe quem realmente é o lixo de verdade. Então ele aqui agora acaba utilizando o seu sistema para estar conseguindo reciclar esse lixo aqui. Assim então aquelas mães acabam agarrando nesse figurante. Aquilo é arrastado para dentro do sistema. Só que o sistema começa a reciclar o trem. Mas ao reciclar ali, o sistema acaba meio que jogando aquilo para fora, pois o lixo que ele acabou meio que botando ali dentro era muito podre e ele não queria reciclar isso não. Então o sistema acaba meio que dizendo ao nosso protagonista que ele não vai ser capaz de conseguir a habilidade desse cara aí abaixo. Mas havia uma pequena chance de nosso protagonista conseguir por 3 minutos ou até mais a habilidade daquele figurante. Só bastava estar upando algumas coisas em seu sistema. E assim então é feito. Logo que então upou algumas coisas, nosso protagonista ali consegue aprender uma nova habilidade. Esta era a habilidade do controle de fogo. Logo que então aprendeu essa habilidade, nosso protagonista começa a ver na sua frente vários monstros aparecendo. E os bichinhos estavam doidos por sangue e os bichos correm na direção de nosso protagonista. Já que ele conseguiu uma nova habilidade, não do porquê testá-la. Assim então é feito. Em sua direção daqueles monstros, nosso protagonista aponta sua mão. Lá então ele acaba utilizando só uma fração pequena do seu poder. E com essa pequena fração, nosso protagonista consegue mandar de arrasta para cima todos esses monstros. Assim então ele fica de boca aberta. Lá ele não pensava que ao reciclar aquela habilidade, o poder aumentaria bastante. Mas enquanto ficava de boca aberta ali, com essa habilidade nova que ele conseguiu, podemos ver algo por trás aparecendo. Aquele bicho pula para cima de nosso prota e quase pega nele, só que ele percebe e assim então ele acaba desviando. O bicho acerta o chão, mas não só satisfeito em estar
acertando o chão, ele acaba correndo novamente na direção de nosso prota. Porém, nosso prota desvia novamente facilmente de seu golpe. Agora na sua frente, nosso prota invoca do sistema a sua espada, que lá lasca na direção desse bicho aí. Mas ele também era rápido e facilmente ali ele consegue estar bloqueando o movimento de nosso protagonista. Mas enquanto pensava nisso, ele acaba olhando para trás e lá ele acaba vendo o Brutamonte. Então ele acaba pensando que se conseguisse reciclar a habilidade do Brutamonte, ele iria conseguir um escudo até que bom. Assim é feito, então ele acaba utilizando o seu sistema para reciclar o Brutamonte, e o sistema acaba agarrando o Brutamonte e levando para o seu espaço-tempo. Lá então ele consegue fazer a reciclagem. Na sua frente aparece ele, o escudo do Brutamonte. Então assim que ele dá aquela sugada no nosso Brutamonte, nosso protagonista consegue pegar dele o escudo dourado. Agora, ele que tem isso em mão, estava esperançoso para botar em prática aí. Só precisava testar em alguma coisa que estava por aí. Em sua direção então, vê esse bicho vindo correndo seco para cima dele. Estava doido para pegar o nosso protagonista. Logo ao ver ele vindo em sua direção, doido para derrotar o nosso protagonista, só vemos o nosso menino passando a Tramontina nessa coisa. Esse escudo seu até que foi bom, ajudou nosso prota a se livrar dessa coisa rápido. Mas já logo que derrotou aquilo, a trem cai no chão. Logo caindo, nosso protagonista já aparece lá. Ele estaria fazendo uma coisa que ele já deveria ter feito há um bom tempo aí. Assim então, ele acaba utilizando seu sistema nessa aí. Ao usar seu sistema, ele acaba sugando as suas habilidades. Agora o nosso protagonista possui a habilidade dela, que agora permite que ele tenha bastante vantagem agora no campo de batalha, segurando uma adaga em sua mão. Nosso protagonista se transformou no mestre de adaga agora. Mas logo que ele viu isso, ele fica um pouco mais preparado, pois logo na sua frente, vários daqueles monstros que apareceu logo há pouco, apareceu de novo, para estar acabando com o nosso meninão. Eles correm em sua direção, nosso protagonista também não fica parado. Ele vai com tudo para cima desses monstros, mandando cada um deles de arrasta para cima. Enquanto nosso meninão mandava aquilo tudo de arrasta para cima, alguém de um outro lugar começava a dizer umas coisas, de que lá, eles precisavam ter uma missão em primeira mão, era conseguir recuperar os corpos de seus companheiros que estavam por lá. E se eles por acaso não conseguirem recuperar, eles estariam fracassando em suas missões. Tudo que eles tinham lá dentro e tinham conseguido pegar não era mais dele. Logo então, nosso protagonista dá conta dos últimos monstros que estavam vivos. Após lidar com aqueles monstros que estavam vivos, nossa protagonista acaba meio que reciclando aquele bicho. Porém, isso tudo aí foi visto por ele. Mas isto nós contamos depois, pois agora o nosso meninão precisava lidar com um bicho maior. Este que apareceu na frente de nosso protagonista era o boss desse andar. Agora ele estava de frente para o nosso meninão e nosso meninão estava de frente para ele. Então, para acabar com essa luta o mais rápido possível, nosso protagonista acaba utilizando nele o sugar. Usando o sugar nesse monstro, nosso protagonista consegue mandar esse boss de F facilmente. Logo que então ele derrotou esse boss, a cena já nos cortada para este lugar aqui, em um apartamento. Vemos aquele figurante que saiu vivo lá. Porém, ele repetia tudo o que viu naquele sugar de nosso protagonista. Porém, já os caras ali ao lado dele queriam apenas saber o que aconteceu com ele lá dentro daquela hard. Porém, o que ele escutava vindo desse figurante era a mesma coisa. Ele roubou suas habilidades. E a única coisa que ele pedia para esses caras era para que eles pudessem pegar o nosso protagonista e dessem uma lição nele. Porém, por ele estar nesse estado daqui mesmo, eles não iriam fazer nada. Mas ele continuou a pedir para que procurasse por aquele catador de lixo. Mas já ignorando ele, a cena aqui já nos cortada novamente. Aqui dentro de uma raid, vemos já alguns caçadores. Mas enquanto aqueles caçadores estavam reunidos ali, nosso protagonista estava ali no fundo, conversando consigo mesmo. Ele pensava ali que o mercado negro era uma parte onde que você conseguia vender esses cristais que você consegue dentro dessas raids. Lá você ganha uma porcentagem alta, mas se você vende por alguma instituição do governo, eles acabam pegando quase 70% de todo o lucro que você consegue. E neste momento, nosso protagonista precisava fazer o maior possível para conseguir uma grana. E além do mais, ele precisava conseguir essa grana, ele precisava estar evitando o máximo possível de chamar a atenção dos cabeções principais. Neste momento, ele apenas quer farmar uma grana, sem sequer chamar a atenção de ninguém. E nosso protagonista quer pegar isso de pouco a pouco. Seu objetivo era esse. Mas logo que falou isso, em sua frente já aparece um líder desse grupo de nosso protagonista, que agora diz ali para eles que eles pudessem tomar um pouco mais de cuidado, já que essa
essa era uma raid que ninguém ali sequer entrou. Então eles deveriam fazer basicamente um grupo, mas aqueles caçadores que acabou de conseguir um emprego novo, basicamente poderia estar chegando perto do líder, pois ele de lá estaria entregando a esse novato aí uma recompensa ou uma missão para que ele pudesse fazer. Mas assim que fala isso, de fundo podemos ver o nosso protagonista fazendo uma pergunta. A sua era assim, se eles estavam basicamente satisfeitos de que ali entre eles havia um cara bastante fraco. Ele era apenas um coveiro nível 1. Assim que falou isso, Geraldo ali abre os olhos, alguns começam até a rir. Ele se perguntava como é que um cara nível 1 como este estava fazendo dentro dessa raid. Mas como ele conseguiu despertar uma classe tão lixo como essa, ele basicamente não precisava ficar na linha de frente. Ele agora só precisava ficar no fundo, com os restos de catadores de lixo. Lá, ele conseguiria talvez evoluir até que muito. E bem, para alguns, isso era vantajoso. Para o nosso protagonista era maior ainda. Nosso protagonista, nesse tempo todo, estava com um plano em mente de não chamar a atenção de ninguém. E neste momento ele conseguiu. E neste momento ele só não precisava chamar mais do que esse ponto aqui de atenção do Geraldo ali mesmo. Então ele precisava se retirar. Só que logo que pensou nisso, alguém de fundo já aparece. Ali, aquele cara estava agarrado na mão de nosso prota e não queria soltar. Ela, logo ao ver isso, acaba pedindo para que ele pudesse largar ele logo de uma vez. Assim então, ele solta. Só que ali, ela começa a comentar ali que não precisava mais de ninguém nessa raid aqui não. Eles já conseguiram as pessoas ideais. Mas ali ele acaba dizendo que não precisava mesmo. Só que no entanto, havia uma pessoa faltando no grupo ali. E nosso protagonista, mesmo sendo um fraco, seria bem-vindo no grupo deles. Assim então, nosso protagonista vê que ainda poderia estar seguindo em frente com ele. Assim então, ele acaba meio que indo para o fundo. Porém, aquela nossa branquinha acaba olhando para o nosso protagonista. Só que ali, ela revelou seu nome. E neste momento, nosso protagonista já tinha lembrado em sua mente de que ele já escutou esse nome uma única vez na vida. Assim então, as memórias suas acaba despertando. No passado aí, nosso protagonista viu ela em uma situação bem arriscada. Possivelmente ela poderia estar indo de arrasta para cima. Só que ele dali acabou meio que pegando uma peixeira velha sua e tentou a sorte. Lá, ele mandou um monstro de arrasta para cima. E lá, por ter mandado aquele de arrasta para cima, ele conseguiu ganhar alguns XPs. Mas o monstro caiu duro no chão e nosso protagonista ficou ali parado. A garota por trás se perguntava se ele estava bem. Mas nossa branquinha se surpreende ao ver o nosso protagonista se levantando. Ele estava feliz e gritava que foi um sucesso. Sua experiência acabou subindo, então significa que deu certo. Matar lobos valia mais do que catar lixo. Logo que então upou um pouquinho de nível, nosso protagonista se vira para a nossa branquinha e pergunta se ela ali, por acaso, estava bem. Mas bem, sua pergunta era ver se ela estava bem. Só que ela pergunta ao nosso protagonista se ele estava bem. Se ele estava bem da cabeça, pois ele estava arriscando a sua vida para ganhar esses pequenos XP. Mas isto não era o ponto principal. Ela pergunta que nível nosso protagonista estava. Além do mais, ela queria saber se nosso protagonista estava ficando aqui dentro dessa raid apenas para conseguir XP ou algo do tipo. Ou se ele veio para dentro dessa raid para conseguir outras coisas. Nosso protagonista respondia que ele apenas veio essa raid aqui para conseguir dinheiro. Nada mais, nada menos do que isso. Ela então se aproxima dele novamente e pergunta se ele estava arriscando sua vida por esses pequenos dinheiros. Mas assim que ela faz essa pergunta a ele acaba meio que virando para ela e fazendo uma outra. Estes são os tipos de classe onde que pessoas poderiam mudar de emprego à vontade. Ela aqui, inclusive, era uma riquinha. Então para ela mudar de classe não era uma dificuldade. Para o nosso protagonista, que é conhecido pelo mundo como um lixo, ele não tinha dinheiro para ocupar de classe, então ele teria que arriscar a vida mesmo assim. E além do mais, ele acaba perguntando a ela ou do porquê a mesma aí também estava arriscando a sua própria vida para estar lutando contra esses monstros, pois ela não tem motivo de querer lutar contra essas coisas. Assim então, após fazer essa pergunta, ela acaba respondendo rapidão ali, dizendo de que ela estava fazendo isso para proteger os mais fracos. Além do mais, ela tem o objetivo de sua vida é conseguir se tornar a pessoa mais forte. Só que daí ela acaba perguntando ao nosso protagonista o do porquê ele queria tanto mudar de emprego. Ele só acaba respondendo que era apenas para proteger a sua família, aquilo que ele mais adora no mundo. Esta era uma coisa então que ela gostou de nosso prota, perguntando seu nome. Ele revela, Sung da Deep Web, ou só o nosso Kinjin. Então após escutar o nome de nosso prota, ela se apresenta também. Após se apresentar, ela espera o nosso protagonista no futuro, pois no futuro, ambos
ambos poderiam basicamente ser amigos novamente e lutar lado a lado para estar vencendo de alguns monstros. Bem, esta era uma proposta boa para o nosso prota. Assim que escutou isso, ele acaba agarrando na hora. Lá então, após aceitar a proposta, ela pede para que nosso protagonista tomasse um pouco mais de cuidado. O mundo afora era perigoso, então ele só precisava ficar forte. Enquanto pensava nisso, do fundo aparece dois guarda-costas, que ali se aproxima dela e pede para que ela não ficasse vagando aí à toa não, pois seria perigoso. E além do mais, ela pede para que o catador de lixo de nosso protagonista se retirasse perto da senhorita. Logo que então saía dali arrastada, vemos ela tentando se desculpar com as coisas, mas mesmo assim ela é arrastada. Não conseguindo conversar com o nosso protagonista, ela simplesmente joga algo na direção de nosso prota. Lá, ele acaba agarrando aquilo. Aquilo que ele agarrou era um tipo de recompensa por ele ter que meio que protegido ela ali agora há pouco. Entendendo o que ela quis dizer com isso, ele simplesmente se vira, pois agora ele acabou saindo para estar basicamente o plano de classe e conseguindo aquilo que ele tanto deseja. Nossa história já continua no próximo capítulo daquele anterior lá. Lá, podemos observar esse cara aproveitando de nosso protagonista, dizendo que um fraco como ele não deveria estar aqui. E além do mais, como ele foi aceito em seu grupo, ele não poderia ficar moscando ali para trás. Ele agora deveria estar começando a se movimentar. Assim então é feito, ele começa a andar, já que ele não queria virar uma pedra no caminho deles. Ele acabou observando a nossa branquinha, que lá estava quase pronta para estar entrando dentro daquele portal. Ela, antes que possa estar entrando, fala para que os fracos pegassem seus equipamentos, pois agora eles estariam entrando dentro do portal e eles não sabiam o que tinha lá dentro. Geral então concorda, e agora eles poderiam estar prontos. E nosso prota agora pensa que dessa vez tem que fazer o trabalho muito mais melhor, que agora tem uma chance de estar conseguindo ganhar aquela grana até que boa. Porém, ali, ele conseguiu algumas coisas no abismo anterior. Ele agora com o escudo, e agora ele possui um tipo de habilidade que permite que nosso protagonista coloque em sua mão duas adagas. Ele agora estará conseguindo, mas o foco principal é uma outra habilidade, a habilidade do Berserker. Essa habilidade permite que ele tenha uma vantagem bem grande, e isso já é visível aqui na frente. Com essa habilidade, ele finalmente consegue mandar qualquer monstro de arrasta para cima, mas a prova de que agora ele vai conseguir sobreviver é de que ele também conseguiu absorver um monstro mais especial, aquele boss da rádio anterior. Aquilo permite que nosso protagonista tenha uma regeneração extremamente alta, e isso também não sei lá é o foco principal, já que nosso protagonista conseguiu meio que equilibrar por completamente todas as habilidades que ele tem, e os pontos também serão divididos entre atributos, que vai estar permitindo que suas habilidades se tornem cada vez mais fortes. Afinal, ele foi o único que conseguiu pegar tudo que era reciclável na rádio anterior. Agora, só bastava conseguir mais 6 pontos para conseguir upar de nível. Mas neste momento, ele acaba utilizando uma habilidade, o olho da observação de recuperação de atributos. Logo então, nosso prota começa a ver alguns atributos dos seus companheiros. Logo que ele acaba ativando essa habilidade, nosso protagonista consegue perceber que os pontos que ele dividiu entre os atributos deles não era aquela coisa tanto assim não. Nosso protagonista descobriu que a força dele lá era 12, mas nosso prota, que possui 100 de força, via que a diferença entre eles era gigantesca. Então nosso protagonista não tinha o que preocupar, mas neste momento ele sente algo tremendo no chão, e ele, com medo disso, olha para o lado, mas ao se virar, ele acaba se deparando com a parede ao seu lado, vindo com toda a sua força na direção de nosso protagonista. Logo então, após fazer aquele barulho, o grupo de nosso protagonista se vira, e logo então, percebe que agora há pouco teve um tipo quase terremoto ali, mas olha para trás e percebe que era o nosso protagonista. Nosso prota bota a mão na parede, e logo então ele comenta que a estrutura dessa masmorra é um pouco instável, então eles deveriam tomar um pouco de cuidado, mas a atenção deles, logo em seguida, não é sequer tomada para o nosso prota, pois logo após isto, um figura acaba encontrando uma caixa. Logo então, um se aproxima e comenta que talvez seria difícil de estar abrindo essa caixa, pois precisava de ter alguém no grupo que tinha o status de ladrão. Então ele só pensava em deixar para estar abrindo lá para frente. Só que neste momento, podemos observar o nosso protagonista aparecendo de fundo, dizendo ali mesmo para todos de que ele queria pelo menos tentar uma única vez. Ele então se aproxima do baú, mexendo um pouco para cá e para lá. Nosso protagonista consegue estar abrindo por completo aquele baú. Logo que abriu aquele baú, um se aproxima e percebe que a habilidade de arrombar fechaduras não era uma coisa que nosso prota devia estar conseguindo fazer, pois era necessário estar no nível 5. Logo então, nosso prota refuta ele dizendo de que
um despertado pode estar aprendendo várias habilidades, e além do mais pode ter aquela pequena chance de uma habilidade de nível 5 vir para alguém de nível 1. Logo então, após pegar todos os recursos daquele baú, o líder aparece e coleta todas as cartas que estavam por ali e coloca em seu sistema. Em seguida, ele pede para que seu grupo se preparasse, pois agora eles estariam começando já a subir para os próximos andares. Mas foi neste momento que nosso prota percebeu uma outra coisa acontecendo. Então ele pede para que essa, que estava na sua frente, parasse um pouco. Não entendendo, ela para. Neste momento, nosso prota, que segurava a pedra em mão, simplesmente joga aquilo na direção daquelas paredes. Mas ao jogar certamente em uns pontos, aquilo acaba batendo em algumas armadilhas. E em seguida, após uns minutos ali, as armadilhas são ativas. E ali na frente deles, uma parede com alguns pregos aparece e quase esmaga eles. Lá, vemos ela agradecendo ao nosso prota, pois via que ele tinha conhecimento bastante dessa dungeon. Ou se ele tinha conhecimento, ou se ele tinha hacker infinito. Nosso prota, que não queria ser pego, comenta só simplesmente de que ele conseguiu só esbarrar um pouco ali atrás e acabou descobrindo todos os pontos fracos dessas masmorras. Mas já quem fica mais surpresa com o nosso prota era a nossa branquinha. Mas nossa branquinha não quer toda a atenção de nosso protagonista, ela ignora ele. Mas logo após isso então, o sistema já aparece para o nosso protagonista. Após aparecer, o sistema comenta que nosso protagonista conseguiu enganar o grupo por completo, e o alvo aqui se torna mais pessoal ativo, e ele diz para si próprio que foi até que uma boa ideia colocar muitos pontos de inteligência, pois ele conseguiu facilmente enganar esses figurantes. Mas já que nosso protagonista estava conseguindo entrar dentro da dungeon sem sequer ativar uma única armadilha, o líder do grupo simplesmente joga uma carta para o nosso protagonista. Nosso prota ativa sua avaliação e percebe que essa carta em sua mão não era uma coisa tão ruim nem tão boa, então ele simplesmente deveria estar guardando essa carta. Ele então segue em frente no caminho, mas seguindo o caminho, eles acabam ficando surpresos com o que acabou de encontrar. Eles acabam encontrando um tipo de vaso e pensam que aqui seria o nível final, e este lugar onde que ele chegou poderia ser tipo um abismo, que aqui seria um tipo de sala bônus, que eles poderiam estar pegando tudo que quiser. Só que na frente ali havia uma taça com algumas coisas vermelhas por dentro daquilo. Acima havia uma coisa escrita. O sistema já comenta que este lugar aqui era um tipo de abismo onde que havia um tesouro único. Só que dentro desse tesouro único havia também um monstro único. Mas neste momento, um tanque se aproxima daquela coisa que estava flutuando por cima daquela taça, e ele agarra aquilo. Logo por trás, nossa branquinha aparece simplesmente pedindo para que ele relaxasse um pouco, pois as coisas aqui estavam ficando estranhas, e se por acaso mexer em algo errado, eles estariam ferrados dali em diante. Mas ele disse que estava de boa, pois todas as experiências que ele teve, esse abismo era diferente, e eles não deveriam se preocupar. Ele remove até aquela placa escrita algo daquela taça, mas ao remover aquela coisa da taça, uma coisa começa a borbulhar dentro daquela taça, e lá então o sistema aparece e comenta que um enxame de sangue neste momento estaria acontecendo, e ali daquela taça uma coisa começou a surgir, e aquilo voou para cima. O grupo de nosso prota, surpreso com isso, se prepara. Logo então, comenta que aquilo lá não era sequer um tesouro, em sim uma armadilha, e eles caíram por completo nisso. Talvez esse seja aquele monstro da lenda, que um monstro no passado foi selado dentro de uma taça, mas agora ele foi liberto. Mas esse monstro era conhecido no mundo de nosso protagonista como o monstro dos sonhos, e ali várias coisas em forma de caveira já aparecem. Pronto para estar peitando esse monstro, nossa branquinha do sistema puxa uma peixeira. Agora ela estava pronta, mas neste momento nosso protagonista e seu grupo se preparam também, pois ambos, todos dali, acabaram meio que ficando cercados por esses bichos. E agora eles não tinham mais para onde fugir, mas nosso protagonista não tinha mais para onde estar conseguindo evitar. Ele agora terá que estar lutando contra esses monstros, e já neste momento ele terá que estar utilizando um pouquinho de sua força. Ele estará apenas utilizando 25% de sua força para vencer desses bichos, e lá então ele acaba removendo aquele anel. Logo então ele acaba percebendo que também ele pode estar utilizando aquela carta que ele ganhou, mas neste momento ele lembra que o sistema avisou a ele que se ele utilizasse essa carta, os atributos dele seriam basicamente reduzidos a zero, e essa seria uma coisa que ele não queria estar utilizando. Essa coisa neste momento era inútil para ele. Mas ele acaba guardando aquela carta, pois será útil até que bom no futuro. Mas neste momento que ele fala isso, os monstros vão já com tudo na direção do grupo de nosso protagonista. Nosso protagonista já fica pronto, pois então ele acaba utilizando a traça da alma.
para se defender dos monstros, e os monstros já vão com tudo para cima dos heróis, e os bichos utilizam tudo de si, mas com um golpe só, nosso prota derrota alguns deles, e ela logo se vira para ele, ficando surpresa com a força de nosso prota, pois ao passar por os monstros, nosso protagonista já rachava aquele trem ao meio, mas não adiantava, ele se regenerava, mas neste momento, ela acaba meio que não prestando atenção, o monstro dos sonhos já aparece na frente dela, e ela é quase pega, mas ela já estava preparada para isso. Ela então só olha para aquilo, com a espada só para cima e para baixo, ela acaba partindo aquele monstro. Mas quem aqui fica no apuros mesmo, era aquele guerreiro do grupo de nosso protagonista, surpreso com o que estava acontecendo, via que cada pedaço que cortava nada acontecia com esses monstros, e agora via um desses monstros preparando para estar atacando já ele. Ele não conseguia mais se defender. O motivo dele não estar conseguindo se defender era do porquê esse monstro daqui que estava na sua frente era um fraco demais. Um golpe você cortava ele, mas esse monstro tinha uma coisa diferente. Ele conseguia pegar emprestado a força dos humanos, então a sua força aumentava o dobro do que um humano era. E ele então deveria ficar um pouco mais já preocupado, né? Pois se pegou por isso seria F. Mas neste momento ele acaba pegando sua peixeira, e então ele acaba passando a Tramontina nesse monstro. E o monstro acaba perdendo a cabeça nessa brincadeira. Por fundo, podemos observar ela falando que ele fez um ótimo trabalho, mas isto acabou distraindo esse cara um pouquinho, e o monstro acabou se preparando já para estar fazendo um contra-ataque para cima de nosso protagonista. Ele via que agora era tarde demais e não conseguia mais estar conseguindo se defender, e o monstro então só acabou então balançando sua espada para baixo, pegando em cheio nesse figurante. O bicho acaba caindo no chão, com um cotoco do braço separado, e o monstro neste momento se aproximava cada vez mais perto de si. A outra que elogiou ele via o seu companheiro no chão, e via que não poderia estar fazendo mais nada, pois já no bom momento aparece já aquele monstro, com sua forma humana, e agora ele levanta sua espada para cima, e ele que já estava caído duro no chão já não poderia estar fazendo mais nada. O que agora ele iria fazer, essa já não sei, mas o monstro já sabia, e já neste momento então, aquele monstro ataca com tudo esse guerreiro, e ele iria ser pego ali. Era quase um F para esse cara, mas neste bom momento aí, apareceu a nossa branquinha. Ela utilizou a nova habilidade que transforma esse monstro em gelo, e já o monstro foi facilmente derrotado por ela ali. Depois que ela finalmente mandou aquele trem lá de gelinho pra cima, ela acaba empurrando aquilo pra frente, e aquilo quebra. Agora, ela comenta que os lixos, só esses caras abaixo de si, são muito fracos, mas por trás já aparecem novamente aqueles monstros. Agora, estavam muito mais potentes, correndo na direção do cavaleiro no chão. Porém, a maga aparece e acaba impedindo que aquele lá atacasse eles dois, mas no entanto sua magia era fraca. Porém, neste momento nosso protagonista aparece. Ele queria testar uma nova coisa, então agora ele acaba meio que utilizando uma habilidade nova. Ele então, após utilizar essa nova habilidade, naquele lugar ali onde que ele estava, acaba acontecendo uma pequena explosão. As pessoas por trás acabam meio que ficando bem surpresas com o poder de nosso protagonista, pois viu na sua frente uma grande explosão. Aquilo talvez era uma invocação de nível S. Agora eles se perguntam da onde é que nosso protagonista arrumou isso. Talvez eles acham que o jogo está bugado, ou alguma coisa estava acontecendo, pois o nível 1 estava conseguindo utilizar habilidades que só caçador de rank S conseguiria estar utilizando. Mas mesmo utilizando aquela explosão de rank S, aqueles monstros não foram apagados por completo. Como não foram, eles caíram na frente de nosso prota. Após isso, eles começaram a correr em sua direção com a maior velocidade. Mas nosso protagonista acaba lascando um gritão ali. O grito acaba paralisando eles um pouquinho. Aquilo acaba dando um pequeno choque neles. Mas este era o momento para que nosso protagonista utilizasse em seguida uma nova habilidade. Ele então ativa o modo Berserker. Essa era uma habilidade que dava ao nosso protagonista 100% de velocidade e 1 hora de 100% de força. Nosso protagonista poderia tancar qualquer coisa. Então ele acaba simplesmente correndo na direção daquele monstro. E só com um único soco só, ele acaba esbagaçando aquele bichinho. Ele, após isso, acaba se virando para ver se funcionou o seu soco, mas ao se virar, ele acaba vendo aquele monstro conseguindo se regenerar novamente. Mas o bicho não se regenera naquela forma de monstro pequeno, e sim em um monstro gigante. Essa acaba vendo que agora a coisa piorou. Talvez nosso prota iria ganhar seu F, mas neste momento nosso protagonista fica feliz, pois ele acabou
fazendo uma coisa que ele tanto queria. Ele acabou meio que conseguindo copiar uma coisa ali. Mas no momento ele ficou surpreso. Uma única coisa, essa única coisa era de porque aqui apareceu um monstro rei, mas esses monstros de nível rei aqui não era para estar aparecendo em uma raid de nível B. Era uma coisa diferente do que ele nunca sequer tinha visto em sua vida. Então, ele pensa que as coisas estavam erradas demais. Mas o que nosso protagonista percebeu foi de que porque esse monstro acabou meio que copiando um pouquinho da força de nosso protagonista. Ao então encontrar um tipo de pessoa que tem uma força exorbitante, aquilo acaba evoluindo para um nível superior. Tipo esse aqui, nível rei. Agora aquele monstro nível rei acaba meio que vendo o nosso prota. E ele acaba botando em sua mão, em sua frente, para que agora ele pudesse estar pegando o nosso protagonista. Mas o que ele pega mesmo era o chão, pois nosso prota acabou deslizando para o lado. Mas agora, caído, ele vê que os atributos dele são comparados ao seu. Então, não há uma forma de conseguir estar lutando contra esse monstro no mano a mano. Então, ele terá que estar utilizando outra coisa. E neste momento, no que ele pensava estar fazendo, a nossa branquinha já aparece pedindo para que ele se afastasse, pois agora ela queria mostrar um pouquinho de sua força. Ele, surpreso, via ela se aproximando daquele monstro. Um oponente tão poderoso deveria ser lidado com alguém do mesmo nível. Ela era algo mais apto para fazer isso, e neste momento ela se prepara. O monstro também, mas ali o monstro ataca mais rápido. Ela era pega, mas isso que o monstro pensava, pois ela utilizou o braço dele como ponte para estar chegando cada vez mais perto dele. Chegando perto, ela acaba pegando sua peixeira. Agora com aquele limão, ela acaba utilizando a sua habilidade de gelo. Ali, ela acaba espetando aquela espada naquele monstro, mas o monstro era inteligente. Ele utiliza um dos braços seus, em vez de congelar seu corpo, congela só aquela parte do seu braço. Logo então, nosso prota via que, mesmo ela utilizando o controle do reino gelado, via que o monstro não iria se deter facilmente com isso. O monstro, que ali estava doido para catar ela no X1, simplesmente avança com tudo, com sua mão para cima dela. Ela, que só observava o monstro se aproximando, via que precisava se defender o mais rápido possível. E assim é feito, mas mesmo se defendendo, ela é jogada no chão. Mas isso só deixou ela mais irritada. Ela é arrastada um pouco para trás. Só que aqui, ela não ficou irritada pelo monstro, e sim, ela ficou irritada pelo do porquê ela ainda é muito fraca. Ela precisa ficar mais forte. Minutos atrás, podemos observar alguns dos guardas dela pedindo para que alguém mais forte fosse junto com ela, mas ela comentava que não precisava. Ela era só o suficiente para estar entrando lá dentro, e lá dentro ela poderia estar fazendo uma festa contra os monstros que estavam por dentro lá, pois o seu objetivo era passar por aquele lugar, o nível superior e escuro da Torre do Fim. Aqui era o seu objetivo. Além do mais, a taxa de evolução dela estava muito mais baixa do que de seus irmãos e suas irmãs. Então, ela não poderia ficar parada. Ela precisava se encontrar em uma situação onde que ela se via em risco para conseguir estar evoluindo mais. E aqui no momento, era o momento mais do que ideal para que ela pudesse estar evoluindo. Aquele monstro vai com tudo para cima de si. Se mesmo que esse abismo não possa ser esmagado facilmente por ela, ela não será digna de estar conseguindo herdar o poder de sua família. Aquele monstro que atacava ela acaba parando, pois ela acabou utilizando uma habilidade que até que foi potente. Ali, uma onda de choque acabou aparecendo dentro daquele lugar. De fundo, podemos observar o nosso protagonista junto com seu grupo. Eles ficavam observando a luta que estava acontecendo, mas neste momento, ela acaba ativando uma bandeira, que aquilo vai deixar ela muito mais forte. Mas aquela bandeira que segurava em mão acaba meio que colocando no chão. Logo então, o sistema aparece dizendo que aquilo acaba meio que inspirando a velocidade dos aliados aumentar a 30%, num raio de 50%. Ali, após aquilo ser encaixado no chão, um gelo começou a surgir daquela bandeira, e aquele gelo acabou cobrindo aquele monstro por completo. Agora o monstro estava totalmente congelado, e ela poderia estar matando aquilo facilmente. A sua velocidade aumentou bastante, então ela estará utilizando isso ao seu favor. O domínio do gelo era especializado em conter os monstros aquáticos, e mesmo que ela ainda não consiga mandar esse trem de arrasta para cima, ela estará conseguindo pelo menos ferir esse trem um pouquinho. Mas mesmo o monstro congelado, ele ainda era forte. Mas só que aqui, ela possivelmente acabou já com essa luta, pois aqui agora ela acabou lascando um corte ao meio daquele monstro, e aqui acabou possivelmente. Nosso prota comenta que essa habilidade dela era uma profissão lendária, que era apenas escolhida por uma única pessoa entre aquelas sortudas. Mas atualmente nosso protagonista estava ansioso para ver
saber quem era o mais forte, aquele monstro ou a nossa branquinha. Nosso protagonista queria ver qual era o mais forte, aquela mina que tinha os poderes dos deuses ou aquele monstro que tinha os poderes de nosso protagonista. Mas né, a esperança de que ela estaria conseguindo mandar aquele monstro de arrasta para cima foi algo abaixo, pois até o seu maior golpe não funcionou contra aquele monstro. Aquele monstro acabou removendo aquela carcaça de gelo que ficou entre si, e ele afasta para trás, e por baixo vemos então a nossa branquinha olhando para cima, só que enquanto olhava para cima, ela acaba meio que vendo aquele monstro já atacando ela novamente, e aqueles braços vão com tudo para cima de si. Ela, para não ser pega, acaba desviando, e embora que ela seja de classe S, sua força é muito menor do que a dos seus irmãos e irmãs, e embora também que o sobrenome dela seja de uma família extremamente forte, a sua família sempre deixa ela sempre para a última. Ela era a mais fraca da família Lu. Essa era a pessoa que era da família que sempre riu na cara dela. Ela, sempre em um x1, sempre perdia. Ela nunca venceu de um monstro ou algo do tipo. E o monstro agora aqui estava já quase vencendo dela. Mas ela acaba lembrando daquelas pessoas de sua família que sempre começava a rir de sua cara, chamando ela de lixa, ou do porquê alguém tão fraco como ela fazia parte dessa família. Sua própria família até comenta para que ela pudesse ficar dentro de casa. Aquilo era melhor para ela do que ficar dentro de um abismo. Mas isto que ela fica sempre lembrando acaba deixando ela um pouco mais irritada, pois sempre ela era guiada para aquele abismo de novatos e ela não gostava, e neste momento ela utiliza uma habilidade mais potente. Ela queria acabar com essa luta, pois ela sempre era colocada contra monstros fracos para vencer, e agora ela queria mudar, pois agora ela queria ser capaz de estar mandando monstros extremamente fortes a raça para cima, e aqui ela queria mostrar isso para as pessoas. Agora, mais perto do que nunca desse monstro, ela ataca ele. Sua espada acaba cravando dentro do crânio desse monstro, mas o bicho era resistente. Sua espada, que segurava com toda a força, acaba sendo partida ao meio. Ali, nosso protagonista regalha os olhos de surpresa, mas quem regalha os olhos também de surpresa era a nossa branquinha, pois por trás dela já apareceu uma daquelas garras daqueles monstros, e aquilo vai com tudo em sua direção. Porém, aquilo acaba pegando e ela é jogada contra a parede. Ali podemos então ver ela contra a parede. Em sua boca sai um pouquinho de sangue, e neste momento a nossa maga, que tinha botado toda a confiança na nossa branquinha de que ela estaria conseguindo vencer desse monstro fácil, via que ela foi facilmente derrotada. Uma caçadora de rank S também foi derrotada. Então, do que adianta ficar ali? Eles deveriam estar fugindo, mas os monstros não iriam permitir. O monstro ali então começa já a correr na direção de uma outra pessoa, mas essa pessoa era o nosso protagonista. Nosso protagonista então acaba correndo também em sua direção, e eles acabam meio que se colidindo ali. Uma explosão perto da mão daquele monstro acontece, e o monstro acaba perdendo um pouquinho do seu braço. Aquele braço que acabou meio que sendo perdido naquela explosão acaba voando em outra direção. Essa direção era daquele grupo. O grupo que viu aquilo se aproximando perto de si simplesmente resolve querer correr, pois não queria ser pego por aquele pedaço de braço. Mas após aquele grupo correr por um canto que não seriam pego por aquilo, na outra direção podemos já estar observando a nossa branquinha segurando o cotoco de sua espada. Agora ela já fica regalhada os olhos lá, vendo o nosso protagonista, vendo que sua força não era aquela força que ela tinha visto antes. Ali, ela acaba observando nosso prota indo com toda a sua velocidade para cima desse monstro. Nosso protagonista iria conseguir vencer desse monstro, mas ele precisava de uma ajuda do sistema. Então ele acaba ativando o olho da observação para estar conseguindo ver o ponto fraco desse monstro. Assim, ele acaba encontrando. Mas se o monstro atingir o nível rei, ele terá a sua própria resistência e as condições anormais. Então nosso protagonista precisava superar isso. Então, se seu nível for alto o suficiente, você até que pode meio que ficar completamente imune a congelamentos e torturas ou paralisia. Mas o ponto fraco era à medida que o nível aumentava também. A outra restrição não é a mais necessária aqui. Então já todos os atributos de nosso protagonista deveriam ser liberados. E aqui então, sua mão começa a pegar fogo, mas o fogo era muito mais potente. Só que aquele soco que nosso protagonista preparava, ele simplesmente lança naquele monstro. Nosso prota pensava que esse soco que lançou nesse monstro foi o suficiente para mandar aquilo de arrastar para cima, mas não foi não. O monstro acabou meio que conseguindo revidar em nosso protagonista. Só que para o nosso protagonista não ser pego,
emprego. Ele começa a correr com toda a velocidade. Elas via que ele era rápido. Enquanto ela via isso, vemos a nossa branquinha tomando uma porção de cura para se curar. Enquanto se curava, vemos nosso protagonista dando uns pulos ali. Ele, após desviar do ataque daquele monstro, acaba meio que escorregando um pouco para trás. Agora por trás, nosso protagonista via que até agora não conseguiu encontrar uma fraqueza específica para esse monstro, mas todos os monstros que ele já encontrou tinham uma fraqueza, e ele precisava encontrar essa fraqueza. Então, concentrando todo o poder dentro de si, nosso protagonista se prepara, pois agora ele estará utilizando duas mãos de fogo em mão para estar sendo lançado na direção desse monstro, agora atacando ele em cheio. Ele via que mesmo que atacasse com tudo, esse monstro conseguiria regenerar, então não havia uma fraqueza para que ele pudesse estar derrotando ele facilmente. Porém, há uma fraqueza por dentro, ou não por dentro. Nossa protagonista via que esse monstro estava sendo controlado remotamente, significava que algo por fora estava controlando ele. Então, após pensar que havia um controle controlando ele, ele acaba parando para pensar, e lá, após pensar um pouquinho, ele se vira para o grupo seu. E lá, então, ele acaba pedindo para que esse grupo seu entregasse a ele aquele bloco lá adiante. Ele, para explicar melhor, acaba pedindo para aquele cubo que eles acabaram meio que removendo agora há pouco lá antes, seja jogado em sua direção. Ele pede para que esse tanque chutasse com toda a sua força aquele trem em sua direção. O pedido era feito, o moleque lascou um chute naquele trem. A bicuda foi tão potente que aquilo voou em uma alta velocidade em sua direção. Voando em sua direção, o sistema explica, para que essa maldição que eles estão lutando para ser quebrada, era necessário fazer um encanto para que aquela maldição seja quebrada. Mas a solução deles estava diante de seus olhos, então eles precisavam meio que conseguir pegar aquilo. Mas aquele negócio começou a ser mais rápido do que o nosso herói, pois aquele trem acabou agarrando naquele bloco que estava voando na direção dele. Aquele monstro, após pegar aquele bloco, acaba colocando dentro de sua boca. E agora o monstro acabou conseguindo um novo título, um título mais superior do que ele tinha antes. Ele tinha agora o modo invencível. Parado agora, vemos a nossa branquinha se aproximando dele. Ela começa a perguntar a ele do porquê ele estava parado. Aqui, ele via que foi descuidado demais. Agora, ele via que o monstro acabou entrando no modo invencível. E a coisa piorou para eles. Então nossa branquinha se aproxima cada vez mais de nosso protagonista. Só que agora ela começa a lembrar um pouco a mais de nosso prota. Ela até pensa que já havia encontrado ele dentro de uma raid já. Nosso prota se vira para ela. E lá ele acaba avisando a ela. E já assim, ele já havia se encontrado uma vez já dentro de uma raid. A vez foi aquela lá que nosso protagonista papou a kill dela. Lá, ela acaba lembrando da kill que ele acabou papando de si. Ela fica surpresa que nosso protagonista conseguiu uma classe superior. E ela até lembra de seu nome. Seu nome que ela lembra era o cara da Casa da Noite. Bem, era um nome que deixou ele bastante surpreso. Mas o que deixou ela surpresa era de que nosso protagonista conseguiu já evoluir. Mas ela também fica mais surpresa de ver ele vivo aqui. Mas agora parando, ela via que esse cara antes estava trocando sua vida por experiência. Significando que ele arriscava sua vida por experiência. Mas após acumular pouco a pouco de experiência, ela se pergunta como é que ele conseguiu se tornar algo tão forte como agora. Ele que ficava tímido, por ver ela olhando para ele ao tempo todo, vemos ela mudar de assunto, pois agora ela não queria saber dos passados de nosso prota. Ela queria se livrar desse monstro. Como o objetivo principal deles era derrotar esse bichinho do sono aqui, eles e os grupos dos caçadores atrás teriam que estar dando tudo de si para estar matando aquele bicho. Mas para matar aquilo, ela estará utilizando o seu domínio de gelo. Com a ajuda do seu domínio de gelo, ela vai estar conseguindo parar aquele monstro por alguns minutos. Mas esses minutos serão o suficiente para que nosso protagonista possa estar conseguindo derrotar aquilo. O que o grupo realmente vai precisar mesmo era se preparar, pois eles terão que estar lidando com o monstro para chamar suas atenções. Ele, enquanto os caçadores chamavam a atenção do monstro, nosso protagonista estará dando tudo de si para estar conseguindo vencer desse monstro aí em sua frente. E nosso protagonista comenta com eles ali que sozinho, eles, lutando contra esses monstros, não queria vencer. Mas se ambos se juntassem para estar lutando contra esse monstro do sonho, com toda certeza, eles poderiam estar conseguindo estar derrotando aquilo. Ele então pede para que ela concordasse com isso. Ela então acaba dizendo para que ele não se preocupasse, pois ela estava dentro. E logo assim, pensando que era só os dois que estariam lutando contra esses monstros, podemos observar aquela maga de fundo dizendo que estava a fim de estar lutando junto com eles nessa luta aí. Os outros grupos também acaba também tendo a motivação de querer estar saindo dessa dungeon, e para conseguir sair, eles terão que lutar contra esse trem até vencer. E bem, já que todo mundo se juntou ali para estar lutando contra esse trem, ele acaba pedindo para que geral se preparasse, pois todo mundo daqui do grupo de nosso protagonista terá que no fim sair vivo para contar a história para todo mundo. Assim que prepara, o monstro também se prepara. Aquela coisa que eles têm como objetivo pegar acaba
acaba meio que sendo fundido por completo dentro daquele monstro. Mas eles, infelizmente, terão apenas 5 segundos para que eles pudessem remover aquele trem lá de dentro do monstro. Se por acaso passam 5 segundos, eles nunca mais irão conseguir sair dentro dessa dungeon. Mas em 30 segundos será o ponto ideal para que eles pudessem mandar o monstro de arrasta para cima. E então assim ele se vira para o grupo e pede para que eles distraíssem esse monstro por apenas 30 segundos. Já que a ordem veio de nosso prota, alguns deles não dão tão importância, mas como era para ficar vivo, o nosso caçador aqui acaba tendo uma motivação a mais. Ele queria sair vivo deste lugar, então ele vai com toda a sua velocidade para cima desse monstro para estar chamando a atenção deles. Não só ele, como também o resto, mas logo ali que ele acaba gritando, ele acaba meio que também ativando uma nova habilidade. A habilidade dele que ativou acaba aumentando também um tipo de coisas ali dos outros grupos deles. Da nossa branquinha, aumentou um pouco de seu espírito de fadiga, e agora está a 100%. A velocidade de recuperação de magia aumentou em 15%. Logo após isso, ela se vira para uma outra direção. Agora, ela não entende como é que isso foi possível. Então, ela via que não poderia estar subestimando o grupo de nosso protagonista, pois agora eles terão que estar dando tudo de si para estar pegando esse monstro. Aqui, os dois apontam na direção desse monstro, pois agora queriam pegar ele de uma vez por todas. O guerreiro, que estava no puro ódio, acaba meio que correndo na tal velocidade para cima do monstro. Logo que após ele chegou perto do monstro, ele começa a xingar o fim e o mundo tudo para cima desse bicho. Só que ao falar essas palavras maravilhosas para esse monstro em sua visão, ele acaba conseguindo o que queria, o monstro chamar a atenção do monstro. Logo após chamar a atenção do monstro, o monstro começa a atacar ele. Aqueles tentáculos começam a correr em sua direção. Ele, para não ser pego, vemos então de fundo a nossa branquinha pedindo para que nossa maga cuidasse um pouco da retaguarda de nosso guerreiro. Logo após que ela pede esse favor da nossa maga, vemos ela fazendo um tipo de magia. Logo após ficar um minuto tentando invocar a magia, ela consegue. Daquela coisa que ela fazia ali, saem umas luzes. E essas luzes vão com toda a velocidade para cima desse monstro em sua frente. Mas o monstro não é pego por essa luz, pois o monstro acabou utilizando seus tentáculos como isca e acabou meio que sendo acertado em seus tentáculos. E bem, né, já que nosso protagonista estava observando tudo o que estava acontecendo, ele descobre um ponto fraco desse monstro. Para conseguir derrotar ele por completo, alguém precisava do grupo aqui lançar uma bola de fogo nesse trem. Uma bola de fogo, o potente para quebrar um certo escudo. Já a nossa branquinha, surpresa e confusa com como é que alguém iria mandar essa bola de fogo, pois em seu grupo não tinha alguém com essa tal habilidade, vemos nosso protagonista se preparando. Agora, ele acaba se preparando, pois agora estarei testando uma nova habilidade. Ela, surpresa, pensa como é que isso era possível, pois nossa protagonista, aqui no momento, queria estar retirando aquela placa dentro daquele monstro manualmente. Então, ela pensa que talvez ele encontrou uma forma de estar conseguindo pegar aquela placa, mas assim então, ele acaba colocando a mão na sua frente. Ali, nosso prota comenta o plano seu, que ele estaria passando pelo corpo do monstro dos sonhos. Assim, ele será capaz de estar conseguindo capturar aquela placa. Nossa branquinha acaba entendendo por completo o plano de nosso protagonista. Então, como uma forma de estar conseguindo ajudar o nosso protagonista, ela estará atraindo um pouco da atenção desse monstro. Logo assim então, ela corre com tudo para cima daquele monstro para estar atraindo a sua atenção. Mas só ela sozinha não estará conseguindo por completo atrair a atenção desse monstro. Então, um arqueiro de fundo aparece. Ali o arqueiro de fundo começa a atirar em certos pontos, mas um dos pontos principais foi atirar para cima, acertando o teto. Ali nossa branquinha pede para que ele derrubasse um pouquinho de pedras que estavam por cima daquele monstro. E assim é feito. Após acertar as flechas em um lugar bem específico, as rochas que estavam por cima do monstro só acabam caindo por cima dele. E ele é quase soterrado por ali. Só não é porque nossa branquinha aparece do outro lado. Ela acaba pegando aquela bandeira sua novamente. Logo que então aquilo explode, podemos observar ela comentando que ela estaria congelando agora o monstro. O monstro será congelado para que em seguida nossa protagonista possa estar conseguindo fazer aquele estrago do bom. Mas ali nosso prota de fundo só observava aqueles destroços caindo por cima daquele monstro. Mas ele preparava o momento exato para que ele pudesse sair correndo. Achando, ele corre. Por trás podemos observar nossa branquinha correndo também. Ela estava preparada para congelar esse monstro, mas o monstro acaba percebendo a presença dos dois. Então o monstro começa a atacar o nosso prota, que estava mais na frente, mas aqueles tentáculos acabam não pegando em nosso prota, pois ele conseguiu desviar facilmente. Após desviar por completo, ele acaba percebendo que conseguiu ser ferido mesmo assim, mas ele tem uma habilidade que permite que ele consiga se regenerar por completo, e aquilo estará ajudando ele a estar conseguindo entrar por dentro daquele monstro e conseguindo talvez remover aquela placa para que eles possam vencer desse bicho por completo. Mas neste momento, vemos a nossa branquinha, que agora ela se prepara. Ela bota aquela bandeira no chão, pois agora, após fazer isto,
podemos observar o chão sendo congelado por completo, e os pés daquele monstro foi congelado. A parte de baixo não poderia se movimentar mais. Enquanto isso, nosso prota pulava para cima dele, agora por cima dele. Vemos ele, neste momento, tentando encontrar uma área mais fácil para que ele pudesse estar entrando. E lá, ele percebe que precisava ser rápido o suficiente. Ali então, ele acaba ativando a fúria da velocidade. Aqui, mais 20 pontos de velocidade será adicionado. Mas ele também acaba adicionando também uma porção de tóxico. Mas como ele possui aquele sistema lá que acaba transformando qualquer tipo de porção de veneno em uma coisa boa para ele, ele acaba ganhando 15% de velocidade a mais. E lá ele acaba também utilizando também a carta de porções, que era inúteis para ele agora, mas neste momento poderia ser bastante útil. Aquilo então acaba adicionando ao nosso protagonista 15% em defesa e também em velocidade. Agora nosso prota tem tudo para que ele possa estar entrando por completo dentro do monstro. Agora ele precisava estar indo por completo para dentro dele. Assim, em velocidade alta, vemos o monstro tentando se defender com seus tentáculos. Lá, o monstro acaba também achando um ponto fraco de nosso prota. Então, com um dos seus tentáculos, ele ataca ele. Ele percebe que acabou meio que sendo descoberto para não ser pego e não ser mandado de arrasta para cima facilmente por esse monstro. Ele acaba utilizando seus braços para se defender. O grupo dos heróis fica de boca aberta ao ver que nosso prota conseguiu falhar. Ele, em seguida, é jogado para trás, lá caindo no chão. Vemos ele dizendo que pela segunda vez conseguiu falhar. Como sempre, um cara que era reconhecido como lixo, perdendo a luta novamente. Bem, este era um devido lugar de nosso prota, mas ele acaba sorrindo. Neste momento, ele acaba pensando que deveria fazer uma outra coisa. Então ele acaba ativando seu sistema de reciclagem. Por trás, o sistema aparece e aquilo acaba devorando o nosso protagonista. Já que neste momento, nosso protagonista se vê como um objeto de reciclar. E lá então, ele acaba meio que entrando para dentro daquilo. Após ser devorado, o monstro já fica parado. O seu grupo, surpreso com isso, tentava entender como é que aquilo era possível. Mais minutos depois, após aquele acontecimento, podemos observar o nosso protagonista saindo dentro daquele sistema seu. Nosso prota acabou recuperando algumas coisas, mas neste momento o sistema explica que ele não era algo que poderia ser reciclado, pois ele ainda estava vivo. Ali então, aquela coisa que estava sendo quase reciclada era para ser jogada novamente fora, e aquilo iria vir com tudo para nosso prota. Lá, ele acaba meio que utilizando também a força daquilo em nosso meninão, permitindo que ele agora se torne muito mais forte já do que ele era antes. E isso ele estará utilizando nesse monstro. Mas agora para nós saber se nosso protagonista vai estar conseguindo mandar esse monstro que encontrou em sua frente de arrasta para cima, nós aqui infelizmente terá que estar descobrindo já em uma próxima parte. Mas para você que quer aquela parte 3, vamos deixar uma meta de likes aqui abaixo. Se nós conseguir chegar na meta de 2.700 likes, eu trago a vocês o mais rápido possível uma continuação. Então, nos vemos por aí, né?